vez eu estou aqui para poder agregar, ajudar na sua saúde emocional, no seu bem-estar emocional, na sua inteligência emocional, para que você possa continuar nessa jornada da vida, superando a cada dia mais o melhor que está dentro de você. Então hoje a pergunta é: será que você que está aí do outro lado tem algum medo que te bloqueia e que até mesmo faz de você olhar para este medo e dizer assim, eu não vou conseguir? Será? Pois é, nesse vídeo de hoje quero passar algumas dicas de como você pode superá-lo, esses medos. Então, primeiramente, antes de passar as dicas, quero dizer para você, o medo é uma emoção natural que todos nós temos, que faz parte do ser humano. A emoção do medo, ela é benéfica. Olha só como ela é benéfica. Então, por exemplo, se nós não tivéssemos essa emoção do medo, imagine nós numa estrada onde tem muito carro, vamos dizer uma Dutra, uma Ayrton Senna, que você não tivesse esse medo, o que aconteceu? Ia atravessar essa estrada sem olhar e aí, consequentemente, você ia morrer, porque ia ser atropelado. Então, o medo, ele te traz o quê? Prudência. Para quê? Para que você não venha a ter algo ruim sobre a tua vida. Então, outro exemplo, por exemplo, imagine se nós não tivéssemos medo e começasse assim, para mim andar mais rápido, eu vou começar a pular do prédio, que aí eu chego mais rápido onde eu quero, imagina. Então, o medo de não pular do prédio faz com que eu ter prudência, né? Então, prudência para minha vida. Então, isso é um medo saudável. Outro medo, imagine se nós tivéssemos medo e andássemos no meio dos animais ferozes. Imagina, né? Então, o medo nos traz prudência para esses tipos de situações. Porém, existe medos excessivos que faz que nós nos paralisamos e, consequentemente, isso fazendo de nós pensarmos que nós somos uma pessoa medrosa. Então, geralmente tem pessoa que fala assim, olha, eu sou medrosa, ou eu sou medroso. Não é que você é medroso, é aquela situação que te faz ter medo, né? Que te faz ter medo. Então eu vou dar um exemplo aqui básico só pra gente entender. Vamos dizer que você tem medo de dirigir. Não é que você é uma pessoa medrosa, não. É que você tem um medo de dirigir. Então, este medo de dirigir, ele te faz que na hora que você entra no carro, você fica com medo. Não é que você é uma pessoa medrosa, é que aquela situação te gera o medo. Ótimo, isso é importante. Então, porque as dicas que eu vou dar para vocês agora é para vocês aprender a superar esses medos. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos identificar os medos reais e os medos imaginários. Então, por exemplo, acabei de dar para vocês, de falar para vocês sobre pessoas que têm medo de dirigir. Então, vamos dizer que essa pessoa, ela tem um medo imaginário. Então, vamos lá. O medo imaginário dela é, se eu pegar o carro, eu vou bater, o motoqueiro vai me pegar, o carro vai morrer na rua e eu vou passar vergonha. Ou seja, aconteceu isso? Não. Isso aqui é um medo imaginário. E este medo imaginário, ele tá fazendo com que faça de você ainda mais aumentar esse medo. E aí, consequentemente, o que isso vai acontecer? Vai gerar em você ainda mais esse medo. Então, qual é a dica que eu quero dar? Então, a primeira dica, aceite os seus medos. Ou seja, aceitar os medos não significa fraqueza, pelo contrário, aceitar significa algo para você identificar e com isso começar o processo do quê? De superá-lo, resolvê-lo e até mesmo sair dessa zona de bloqueio, deste medo.
Segundo passo, cultive os pensamentos positivos. Vou explicar. Assim como nosso corpo precisa de nutrição alimentar, então vamos dizer, todas as vezes que você se alimenta de algo, então vamos lá, se você começa a se alimentar de comida forte, de nutrição forte, o que vai acontecer com você? Vai melhorar o teu sangue, você vai ficar muito mais disposta, vai ficar muito mais assertiva no seu dia, mais proativa, mais ativa. Então, consequentemente, vai diminuir as doenças, as enfermidades, porque você está nutrindo de uma alimentação forte. Imagine agora você se alimentando de uma alimentação fraca. O que vai acontecer com você? Você vai ficar o dia meio desnutrido, meio sem força e, consequentemente, você vai ficar muito mais vulnerável o quê? As doenças, as enfermidades do corpo. Assim, gente, também é nas nossas emoções. Então, o que alimenta os nossos medos, sabe quais são? Os nossos pensamentos negativos. Então, todas as vezes que eu penso negativamente na relação daquele medo que eu tenho, o que isso vai acontecer? Você está nutrindo a emoção do medo. E aí ele tá assim, opa, tô dominando. Por quê? Porque é como você estivesse dando para ele mais fôlego. Então, o medo, ele é alimentado do quê? Dos pensamentos negativos e dos nossos fracassos. A terceira dica que eu quero dar para você, ressalte as suas vitórias. Então, o que acontece muitas vezes? Nós estamos acostumados, muitas vezes, a valorizar mais as nossas perdas, a valorizar os nossos fracassos, e aí, consequentemente, isso é uma nutrição para o medo. Ele ama quando a gente lamenta nossas perdas, nossos fracassos. Por quê? Porque isso para ele é alimento. Então, o que nós temos que fazer? Ressaltar o quê? As nossas vitórias. Então, quando eu ressalto as nossas vitórias, o que isso vai acontecendo? Eu começo a valorizar os pequenos passos. Então, por exemplo, você está com medo de dirigir, o exemplo que eu dei. Você começou a entrar no carro. Primeiro passo que você entrou no carro, nossa, que maravilha, eu consegui entrar no carro. O que você está fazendo? Você está ressaltando a sua emoção da coragem e tá enfraquecendo o medo. Então, consequentemente, você vai fazer o quê? Você vai nutrir essa emoção da coragem, né? Esse sentimento da coragem. E com isso vai fazer com que você comece a superar os seus medos e fazendo de você ainda mais uma pessoa melhor do que você já é. Então, lembre-se dessas 3 dicas. Aceite o seu medo. Segundo, cultive os seus pensamentos positivos. E o terceiro, ressalte as suas vitórias. Pois eu tenho certeza que essas 3 dicas, se você começar também a colocar em prática, ela vai te ajudar muito nesse processo de superar o medo. Lembrando que você não é medroso e que você não é medrosa. Você só tem o medo dessa situação. E a partir de hoje você vai aprender a dominar esse medo e, consequentemente, viver o novo de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e um grande beijo!